agradecerei a quem me elucidar, quando juntos chegarmos ao fim, a moral da história, se moral houver, do que duvido. Jorge Amado escribió a lo largo de su vida más de 30 libros, entre novelas, memorias, ensayos y cuentos infantiles. En ellos rindió culto a su querida ciudad de Bahía, sus personajes, su comida y su cultura. Su obra fue traducida a más de 40 idiomas y muchas de sus historias fueron llevadas al cine, al teatro y a la televisión. Romancista de putas e de vagabundos. Classifica-me com menosprezo um graúdo da crítica literária. A classificação me agrada. Passo a repeti-la para definir minha criação romanesca. Gosto da palavra puta, simples e límpida. Tenho horror aos termos prostituta, marafona, pejorativos e discriminatórios. Jorge Amado pasó las hojas de su libro recientemente editado, Navegación de Cabotaje, compaginado como acuden los recuerdos a la mente, de manera desordenada y caprichosa. Memorias de toda una vida que su hija Paloma ayudó a editar. E o Navegação é feito de textos curtos, que ele separava em duas categorias. Notas era um relato de uma experiência vivida. E o outro tipo de texto eram as reflexões dele sobre coisas da vida. Então, em determinado momento, eu percebi que já tinham mais de 100 notas escritas. O jogo era arrumar aquilo na parede com uma taxinha, que a gente chama de percevejo aqui, ia fixando. Então nós compusemos o livro na parede. E à medida que ele escrevia, ele então brincava de trocar tudo de lugar. 80 anos vividos intensa, ardentemente, de face para a vida em plenitude. Minha criação romanesca decorre da intimidade, da cumplicidade com o povo. Aprendi com o povo e com a vida. Sou um escritor e não um literato. Em verdade, sou um obá. Em língua iorubá da Bahia, obá significa ministro, velho, sábio. Sábio da sabedoria do povo. Jorge Amado, nacido el 10 de agosto de 1912 en el distrito de Itabuna, Bahía, tierra del cacao, fue el primer hijo del hacendado João Amado de Faria y doña Eulália Leal. Ele amava muito os pais, era um filho maravilhoso, um filho que tinha muito respeito, muito amor pelo pai. Assim como os pais também adoravam os filhos, eram 3 irmãos. Era Jorge e James o mais novo, e o segundo que era médico. A mãe dele era uma mulher de grande força, de muita personalidade, ele fala muito dela, Dona Eulália, que era conhecida na família como Dona Lalu. E o pai, que era João, eles foram morar em Ilhéus. Seu João se fez. Seu João foi um dos desbravadores daquela região sul baiana, sul da Bahia, Ilhéus, Itabuna. Então seu João chegou, começou do nada, do zero, em determinado momento perdeu tudo com a enchente e se refez. La experiencia en las plantaciones de cacao se vería reflejada en numerosas obras del autor como Cacao, de 1933, Tierras del Sinfín y San Jorge de Ilhéus, publicadas en 1943 y 1944. Desde pequeño, Jorge Amado se había sentido del lado de los desposeídos. Ele sempre teve muito carinho por essas pessoas do povo, essas pessoas que sofrem. Eu acho que isso foi um pouco dessa infância meio aberta, né? Que eles tinham essa relação não formal, assim, não repressiva, né?
Depois o pai dele melhorou de vida, comprou uma fazenda, voltou a ser fazendeiro, cresceu bem, tornou-se um fazendeiro de cacau, enriqueceu com o cacau, que ele retrata isso muito bem, né? Da literatura dele, essa literatura que ele fala da civilização do cacau. A la edad de 11 años, Jorge Amado se trasladó a la ciudad de Bahía para estudiar en el colegio Antônio Vieira. Externo era a nossa ligação com o mundo além das grades do internato. Para mim, prisão insuportável, não cumpri o 3º ano de pena. Fugi no dia da inscrição, quando meu tio me deixou na portaria. Os jesuítas celebraram missa de Deo Gratia. No ano anterior, para escândalo, os padres monarquistas declararam-me de público ateu e bolchevique. Seu João insistiu que ele tinha que estudar. Era um homem que tinha um norte definido, que o filho tinha que estudar. E Jorge aí voltou e foi aluno do Ipiranga, que era um bom colégio, mas aí já como externo. Mientras continuaba sus estudios secundarios con 14 años, Jorge Amado vivió entre la gente de Bahía, en una habitación en el Pelourinho, el centro histórico de la ciudad, entonces una zona marginal de conventillos y pensionados. En lo que hoy es un hotel para turistas, una placa recuerda el sitio donde vivió el escritor y que fue la fuente de inspiración para los personajes de su novela Sudor. O Pelourinho mesmo era cheio de, vamos dizer, de casas de prostitutas, que tinham o maior puteiro, como diz, da história baiana, entendeu? E todas as mulheres têm o seu amor, têm a sua vida. No Pelourinho e seus arredores se encontra de um tudo. A escola de capoeira, as gafieiras, o salão de beleza no fundo de uma viela, os passistas, os estudantes, os músicos, os vendedores de ventoinha, a sede do afoxé, a rinha para a luta de canários, a quitanda, a massa de pedra do convento do Carmo, a alfaiataria, as engomadeiras de ternos brancos, os bares mais estranhos, a curandeira rezando mal olhado na porta de casa, a vidente, o padre e o operário. Había comenzado una historia de amor que nunca terminaría. Jorge Amado comprendió muy pronto cuál era la particularidad de Bahía, la ciudad que se convertiría en el principal escenario de sus novelas. Quando você ouve uma música brasileira, uma música baiana, você sente o índio, você sente o negro, né? Sente o branco, mas você sente... Eu sempre digo que são igualmente importantes. A influência ibérica, a influência branca, a influência indígena, daqui a influência negra. Mas eu sempre digo também que o nosso umbigo é a África. Que os valores talvez mais fundamentais da nossa cultura, aqueles que marcam profundamente nossa cultura, vieram no barco dos escravos. Então isso era uma tônica do Jorge. O amor à liberdade, né? O respeito às minorias raciais, sexuais. Jorge tinha um maior defensor mesmo, né? Um imenso compromisso com as nossas raízes africanas. En 1928, sus deseos de independizarse y sus inquietudes literarias llevaron a Jorge Amado a buscar trabajo como periodista. Começou a trabalhar em jornal com 14 ou 15 anos de idade. Era um jornal daqui da Bahia, Diário de Notícias, e ele era repórter policial. Eu acredito que até essa atividade de repórter policial lhe proporcionou, ainda muito jovem, o conhecimento desses caminhos, desses meandros, às vezes até meio malditos, né, da cidade da Bahia, desses lugares assim, que muito pouca gente poderia ir. La rebeldía del joven escritor se manifestaba en todos los órdenes de la vida. Junto a unos amigos, creó un grupo literario que tuvo un importante papel en la renovación de las letras baianas. E aqui, ele com 16 anos, 17, justamente foi a época da Academia dos Rebeldes aqui. Eram esses jovens
que queriam mudar o mundo, que queriam contestar daí a rebeldia, contestar a situação vigente. Foi a união de rapazes que depois, a sua grande maioria, foram grandes intelectuais brasileiros. Aunque nunca ejerció la profesión, Jorge Amado estudió abogacía en Río de Janeiro y obtuvo el título de bachiller en Ciencias Jurídicas y Sociales. En 1930, mientras estudiaba, apareció su primera novela, El País del Carnaval. En ella abordaba uno de los temas que más le preocupaban. Interesse, entusiasmo muito grande com uma cultura, uma musicalidade que vinha desse extrato negro e que era interditado. Na minha opinião, O País do Carnaval fala disso, né? Fala da dificuldade de compreender e de se integrar nessa cultura popular que fascina e ao mesmo tempo está distante. Luego de Cacao y Sudor, en 1935 apareció Lluvia Va, un retrato de los habitantes africanos y de la mística de la ciudad de Bahía. O primeiro romance brasileiro que investe com muita veemência na legitimação, né, das tradições, da herança africana, na defesa da população negra e principalmente na caracterização de Salvador como uma cidade negra. 2 años más tarde, la crudeza de su nueva obra, Los Capitanes de la Arena, conmovió a los lectores brasileños. Era un retrato de la dura vida de un centenar de niños que vivían en las calles de Bahía. Capitães de Areia foi publicado em 1937. Então, você imagina que eles têm quase 70 anos e a temática ainda é tão atual, esse problema desses meninos sem destino, né? Vamos chamar assim, que é um problema social que persiste, né? Para 1935, con tan solo 23 años, Jorge Amado había terminado sus estudios y escrito varios libros. Algunos de ellos se habían agotado, reeditado y traducido. Eso no era todo. Pronto tendría una hija, Eulalia Dalila, junto a Matilde García Rosa, con quien se había casado 2 años antes. Jorge Amado había comenzado además a militar en la Juventud Comunista. Su participación en la rebelión popular, conocida como Intentona Comunista, le valió su primer periodo de cárcel por motivos políticos en 1935. Su obra Mar Muerto, aparecida ese año, constituía una reflexión sobre la situación que vivía su país. En 1937, el dictador Getúlio Vargas, quien gobernaba Brasil desde 1930, disolvió el Congreso e instauró un modelo totalitario denominado Estado Novo. Los libros de Jorge Amado comenzaron a ser considerados subversivos y muchos de ellos fueron quemados. Para que a gente entenda a dimensão dessa militância, é preciso que a gente entenda também a dimensão do Partido Comunista Brasileiro. Uma das linhas de força do Partido Comunista Brasileiro, historicamente, foi a sua intervenção na área cultural. En 1942, desde el exilio en Sudamérica, Jorge Amado publicó en Argentina La vida de Luis Carlos Prestes. Prestes era un dirigente comunista de los años 20, que había sido candidato a presidente de Brasil cuando el dictador Getúlio Vargas suspendió las elecciones. El libro se editó en castellano y circulaba clandestinamente en Brasil. Años más tarde, pudo publicarse allí bajo el nombre de El Caballero de la Esperanza. O Cavaleiro da Esperança é uma biografia, é um livro biográfico sobre a vida de Luiz Carlos Prestes. Prestes teve um fim de vida muito triste, de muito abandono. Mas naquela época que o papai escreveu Cavaleiro da Esperança, ele realmente era uma figura que representava a esperança dos povos latino-americanos por uma vida mais justa, justiça social. Eu já havia lido 10 livros dele. Quando eu conheci Jorge Amado, em 45, Jorge tinha 32 anos.
e já tinha escrito 10 livros. Já tinha sido preso mais de uma vez e já tinha estado exilado também mais de uma vez. Jorge Amado participó en 1945 del primer Congreso de Escritores en San Pablo. El encuentro concluyó con una manifestación contra el Estado Novo, que desde hacía 15 años mantenía a Getúlio Vargas en el poder, que le valió a Jorge Amado un breve período de prisión. Quando, durante o primeiro Congresso de Escritores Brasileiros, reunido em São Paulo, nos inícios de 1945, me apaixonei por Zélia. Comuniquei ao poeta Paulo Mendes de Almeida, meu amigo e amigo dela, apontando-a entre as muitas senhoras e moças que acorriam às sessões. Umas poucas para acompanhar os debates, a maioria para namorar. Aquela ali vai ser minha mulher. Paulo riu na minha cara. Aquela qual? Zélia? Jamais. Não é mulher para teu bico. Mulher honesta, meu velho, não é dessas que andam por aí, dando a uns e a outros. Essas que você... Foi um amor à primeira vista. Nós não dizíamos nada, mas tudo estava entendido. Neste meu livro, que saiu agora, que chama Vacina de Sapo, eu conto como foi o primeiro beijo. Chegou lá num certo momento, ele me pediu que ajudasse a servir os convidados. Fui à cozinha buscar uns copos. Estava eu acabando de ajeitar os copos na bandeja, quando Jorge apareceu. Vim buscar os vinhos, disse. Ambos de mãos ocupadas, voltávamos à sala, Jorge com uma garrafa em cada mão, eu segurando a bandeja, equilibrando os copos. Ao passarmos por uma porta, juntos um ao outro, paramos de repente, sem saber por quê, e nos fitamos. Nem a barreira de copos entre nós dois impediu que nossas bocas se aproximassem. Sem braços para abraçar, sem mãos para acariciar, sem voz para sussurrar, apenas os lábios livres, sequiosos, se uniram num beijo delicado e ardente, de labareda e brasa. Nessa noite, não voltei para minha casa. Nem nessa noite, nem nunca mais. Ao lado de Jorge ficaria para sempre, até o fim da minha vida. Na portada deste livro, na entrada da barra da Baía de Todos os Santos, quero escrever teu nome de baiana. Um dia vieste de passagem conhecer minha cidade, ficaste para sempre. Aqui nesse jardim onde cresceram nossos filhos e crescem nossos netos, entre as árvores que plantamos, no culto da amizade, tomo de tua mão de namorada e te proclamo Zélia de Euá, filha de Oxum, mulher de Oxóssi, doce companheira, jovem coração irredutível, única e sem comparação. En 1945 apareció uno de los libros más famosos de Jorge Amado, Bahía de Todos los Santos, guía de calles y misterios. En sus páginas se reflejaba el espíritu de la ciudad y el sincretismo, la forma en que las creencias africanas sobrevivieron a la evangelización, fundiéndose con el catolicismo. Hoje em dia é difícil distinguir, quer dizer, quem está na frente ou quem está atrás, por exemplo, em importância, no caso de Oxalá e Senhor do Bonfim. Ou seja, aquela entidade da qual já não se pode muito distinguir, nem o Senhor do Bonfim, nem o Oxalá. Já são uma coisa só. Eu acho que não há nada tão poderoso em matéria de sincretismo religioso do que a procissão da Quinta-feira Santa do Bonfim. Jorge Amado renegó del catolicismo que intentaron imponerle durante su infancia.
Militó en el comunismo, para el cual la religión era considerada el opio de los pueblos, y se declaró profeso ateo. Sin embargo, en su amada Bahía, se acercou a los rituales llegados del África. Bom, a princípio era mais um que chegava aqui, não é? A visão sempre a mesma com todas, sempre com aquela curiosidade de procurar saber o que é que ele veio fazer aqui. Ele, como escritor, como um homem inteligente, como um homem sensível, ele chegou aqui como os outros também, mas de repente foi se integrando na sociedade, no axé. Obá é um cargo vindo da África. Toda a prática que nós temos aqui são herdadas da África. Então esse é um cargo, uma posição que nós consideramos como um ministério, como se fosse um ministério da Casa de Xangô. Os candomblés de Xangô tem essa figura que é o Obá, que são pessoas da comunidade que têm alguma influência e que auxiliam o terreiro no seu desenvolvimento. Papai era o Obá de Xangô, Caíme, o nosso grande compositor também, Caribé, argentino pintor, também era o Obá de Xangô. En 1945, un golpe interno derrocó a Getúlio Vargas. El nuevo gobierno llamó a elecciones y Jorge Amado fue elegido diputado federal por el Partido Comunista Brasileño de San Pablo, con más de 15.000 votos. Desde su puesto en el Parlamento intervino por aquellos hermanos a quienes había dedicado tantas páginas de sus libros. O Partido Comunista chegou a ter uma bancada na Constituinte nesse período pós-ditadura Vargas. Você vê, quando ele chegou à Constituinte, quando ele chegou à Assembleia Nacional Constituinte, ele não se esqueceu do que ele tinha convivido aqui com seus amigos do candomblé. É dele a legislação de liberdade de culto no país. Pero en 1948, el Partido Comunista fue pasado a la ilegalidad. Jorge Amado debió dejar su banca de diputado y sus libros fueron declarados subversivos. La casa familiar fue invadida por agentes federales. Para entonces, Jorge y Celia ya no estaban solos. Había nacido João Jorge, el primer hijo de la pareja. E aí meu filho já tinha nascido. Eu estava com essa criança pequena lá quando chegou a polícia. Invadiu, saqueou tudo, roubou coisas, todo o arquivo. Eu fiquei lá separando os arquivos de Jorge, as cartas, as coisas, para organizar, para gente, se a gente saísse, já está tudo pronto. Pois a polícia levou tudo. Jorge Amado y Celia Gattai se exiliaron en Francia. A palavra exílio assusta, é triste. É uma palavra que diz que você não vai poder voltar para sua terra quando você quiser. Você não vai poder rever as pessoas que você ama. Você é obrigado a ficar fora, com outros costumes, tudo isso. Mas Jorge e eu resolvemos não sofrer, tirar vantagem dessa desvantagem. E aí, então, viajamos pelo mundo todo. Mientras se desplazaba en el barco que lo llevaría a Francia, Jorge Amado, el gran escritor rebelde, veía alejarse su tierra querida. Pasarían 6 años antes de que pudiera reencontrarse con su ciudad de Bahía, a la que dedicaría su más importante obra.
Exiliado en su Brasil natal en 1950, el escritor Jorge Amado vivía junto a los grandes literatos, poetas y artistas el París de la posguerra. Pero debido a motivos políticos, el gobierno francés expulsó al escritor. E nós tivemos aí a União de Escritores Tchecos, nos convidou para morar na Tchecoslováquia. Foi aí que nós fomos para a Tchecoslováquia, de Paris. Os príncipes tinham ido embora para Paris quando entraram as forças soviéticas. E o castelo foi transformado numa casa de cultura, onde estavam hospedados artistas de toda a categoria. Mas eles deram como residência para nós morar neste castelo, onde nasceu Paloma. Então nasci sob o signo da paz. Eu acho que meus pais me deram um nome muito apropriado. Luego de vivir durante 3 años en un país comunista, Jorge Amado publicó en 1954 la trilogía Los subterráneos de la libertad, conformada por Los ásperos tiempos, Agonía de la noche y La luz en el túnel. Allí relataba la lucha de los brasileños contra la dictadura del Estado Novo, mientras exaltaba los ideales del comunismo y la paz mundial. Sin embargo, 2 años más tarde, Jorge Amado entendió que su etapa de militancia había concluido. Depois, ele rompeu com o Partido Comunista, segundo ele, quando tomou conhecimento dos crimes de Stalin, quando foi feita aquela grande revisão do partido, houve aquela célebre descoberta de que nada era tão assim maravilhoso, mas ele nunca deixou de acreditar no ideal socialista. Eu acho que Jorge morreu acreditando na utopia socialista. E ele estava com um livro na cabeça, porque ele formava primeiro o livro na cabeça, depois é que ele ia para a máquina escrever. E não tinha tempo para escrever, que era o Gabriela Cravo e Canela. E ele me disse, olha, eu vou fazer uma coisa. Eu vou me desligar das atribuições, das tarefas que o partido me dá, que eu quero meu tempo para escrever. En 1954 se había suicidado Getúlio Vargas y 2 años más tarde asumía la presidencia de Brasil Juscelino Kubitschek. Jorge Amado, Celia y sus hijos, Joao Jorge y Paloma, estaban de regreso en su patria, instalados en Petrópolis, cerca de Río de Janeiro. El escritor dedicaba su tiempo a escribir la novela que lo consagraría internacionalmente. Gabriela, Clavo y Canela. Contaba la historia de amor entre el árabe Nassib y su cocinera mulata, Gabriela. Gabriela é uma crítica de costumes, é uma crítica à sociedade burguesa. É um romance, não é um romance proletário naquele sentido que se queria dar ao romance. É um romance de costumes e é um romance de crítica à sociedade. Aí eu agora acho que existe um ingrediente efetivamente novo, que é, digamos, o protagonismo feminino. Né, com Gabriela se instaura e que será explorado por Jorge Amado em obras subsequentes. Né? Esse protagonismo feminino, né, vai permitir a Jorge Amado um desenho da sociedade, digamos, mais microscópico. La novela se publicó en agosto de 1958 y fue un éxito inmediato. En 2 semanas se había agotado la primera edición. Con el tiempo, Gabriela se convertiría en uno de los libros más traducidos en la historia de Brasil. Doña Flor y sus 2 maridos apareció en las librerías en 1966. La edición se agotó al poco tiempo y pronto trascendió las fronteras de Brasil. Era la historia de una joven viuda que se casaba por segunda vez, pero cuyo primer marido regresaba a su vida para reclamar sus derechos maritales.
Esto solo era posible en la mágica y negra Bahía. E Dona Flor é possível driblar a morte, né? Em Dona Flor é possível driblar a monogamia, né? Então é possível ter 2 maridos, né? Em Dona Flor é possível há uma personagem feminina, uma mulher de classe média, doméstica, né? De alguma maneira reprimida, né? Realizar através da sua fantasia, né? Enormes desejos que culturalmente são interditados. Tudo dependia do que ele tinha já concatenado na cabeça. Por exemplo, quando ele estava terminando de escrever Dona Flor, ele me disse: estou com um problema grave, porque Dona Flor é uma moça preconceituosa, uma moça séria, direita, ficou viúva, né? Fez muitas rezas, muito ebó, que é trabalho de candomblé, chamando o marido de volta de tanta saudade que ela tinha. Mas depois ela conheceu o outro e casou, que era um homem sério, muito Dr. Teodoro. Agora o Vadinho voltou. E eu não sei o que é que vai acontecer com ela. Porque o Vadinho vai querer dormir com ela. Mas ela chamou e ela quer dormir com o Vadinho. Mas ela não quer trair o marido dela. Então o que é que ela vai fazer? Me diga. Isso ele falou na hora de deitar. Aí dormimos. Quando foi de madrugada, ele levantou e foi para a máquina. Ele teve a lembrança e foi para a máquina. De manhã, quando eu acordei, ele estava de pé assim, esperando eu acordar, e me disse: sim, senhora, hein? Esta sua amiga revelou-se uma boa sem vergonha. Eu digo: o que foi que aconteceu? Você arranjou? Esse aconteceu a coisa mais simples deste mundo. Ela dormiu com o Vadinho e adorou. E agora ela vai ficar com os 2. Eu acho um livro lindo. Foi um livro que foi escrito justamente quando a gente chegou na Bahia. Foi o primeiro livro escrito em Salvador, escrito nessa casa, lembrança melhor de todas. E a Dona Flor revela muito esse viver baiano, que era o que eu estava vivendo. 10 años después de su edición, Doña Flor llegó a la pantalla grande en una exitosa película dirigida por Bruno Barreto y protagonizada por Sônia Braga. Dona Flor e seus 2 maridos, o filme do Bruno Barreto, é a maior bilheteria da história do cinema brasileiro. Nunca nenhum outro filme fez uma bilheteria igual a do Dona Flor e seus 2 maridos. Doña Flor, como todos los personajes de Jorge Amado, pronto adquiría vida propia. Aí o Jorge sempre, quando me conheceu logo, ele disse: Dadá, se eu te conhecesse antes, você era uma dos personagens da Flor, você ia representar a Flor muito bem, porque você tem tudo que a Flor tem. Esta Teresa Batista tem muita coisa minha. Teresa Batista, cansada de guerra, agregó un nuevo personaje a la galería de maravillosas mujeres imaginadas por Jorge Amado. Teresa Batista, la prostituta, se haría célebre en Bahía y le daría fama al escritor como novelista de putas y vagabundos. O Dente de Ouro, O Coração de Gelo, em gingas de capoeira e samba de roda. Teresa Batista, estrela candente do samba, fulgurante imperatriz do rebolado, finalmente estreia na noite do Paris Alegre, no primeiro andar do prédio do Vaticano, na zona de Aracaju. Mas nesse livro eu nunca dava palpite, porque ele não aceitava, né? Então eu via as coisas, mas Teresa Batista, logo no começo do livro, ela entra numa briga e ele quebra um dente. Eu disse: mas Jorge, que absurdo é este?
você mandar botar um dente de ouro na frente da boca de Teresa, que coisa horrível. Ele disse, ela gosta de ouro. Eu não gosto, ela pode gostar, mas não de ter um dente de ouro. Você imagina ela tão bonita, fica assim, esse dentão. Não pode. Por que é que você, então, se ela gosta tanto de ouro, põe mais do lado, assim. E aí ele me fez a vontade, a única. Botou o dente de lado, de ouro. Então eu sempre, ainda um pouco antes dele morrer, uns meses, a gente conversando, estavam me perguntando se ele fazia minhas vontades. Eu disse que só fez em Teresa Batista, como eu estou dizendo agora para você. E ele disse, pois é, eu nunca te disse, mas até hoje eu me arrependo. Ok, me pode apresentar? Negão, eu me chamo Dadá, Aldaci Dadá dos Santos, conhecida na Bahia como melhor cozinheira, ou não me acho cozinheira, me acho só pessoa que amo cozinhar com prazer e com paixão. A Dadá. Si algo compartían Teresa Batista, Gabriela, Doña Flor y las demás heroínas de papel, era su gran habilidad para la cocina. A través de sus libros, Jorge Amado se convirtió en el gran difusor de la comida típica de Bahía, por la cual tenía predilección. As personagens do Jorge todas comem, entendeu? É muito interessante que é como o Jorge gosta de comer, então tudo que ele criou, os livros dele, como Dona Flor, entendeu? Vadinho e outras histórias de Jorge Amado, entendeu, Negona? Todas são personagens que gostam de comer. Eu acho que a valorização da comida, a valorização da sensualidade, acrescentaria a valorização da alegria, da musicalidade, da festa. Todos esses elementos em Jorge Amado decorrem da tradição africana. Isso aqui é o sarapatel, é um dos pratos prediletos do Jorge. Pimentão, cebola, tomate, alho. Machuca o tempero bem, um pouco de coentro, um pouquinho de extrato, né, Lio? Pimenta cominho, segundo tempero do sarapatel. En 1969, con una tirada de 75,000 ejemplares, apareció La Tienda de los Milagros. Esse era o livro preferido dele, porque ele fez aqui um personagem onde Jorge se encontra muito. Um personagem que era Pedro Arcanjo, que se parece muito na maneira de ser do Jorge. E então, as coisas que ele pensava, ele punha na boca do Pedro Arcanjo. E eu descobri isso. Eu digo, você é o Pedro Arcanjo, Jorge. Ele disse, como é que você adivinhou? Eu digo, é isso mesmo. Perguntaram, o Pedro Arcanjo era homem de candomblé, um homem assim. E disse, como é que você é católico e vai assim no candomblé? Ele disse, o meu materialismo não me limita, que era uma resposta de Jorge. Jorge Amado incursionó también en la literatura infantil. O Jorge tem algumas obras feitas para criança, né? Um que eu acho lindo, maravilhoso, realmente é o Gato Malhado, Andorinha Sinhá. Por quê? Porque ele tem umas ilustrações do Caribé. O Caribé era um grande amigo do Jorge. O Caribé era argentino, né? Muito amo Andorinha, com ela quero casar, mas Andorinha não quer. Comigo casar não pode, porque sou gato malhado. Ai. Então, as ilustrações são as coisas mais maravilhosas do mundo. E isso aqui é uma história de um amor impossível, né? Porque como é que o gato pode se apaixonar pela Andorinha? É um Romeu e Julieta fadado. Isso aqui não, certamente não vai dar certo. Como é que, não é? Essa preocupação do Jorge é até
apesar de ser uma obra para criança, a preocupação disso, de você ter, aceitar a diferença, o amor entre os diferentes, né? Como é que se até se o gato pode, né, se apaixonar pela andorinha, não tem que haver, né, diferença entre os seres humanos, né? Então é um livro lindo, é um livro uma gracinha. En 1977, Tieta de Agreste se sumó a la lista de las bellas y sensuales heroínas de Jorge Amado. Su historia no tardó en recorrer el mundo y en 1996 sería llevada al cine por el director brasileño Carlos Diegues. Eu queria prestar uma homenagem a ele. Então a primeira coisa que eu fiz foi enxertar Tieta com personagens de outros livros. Então, personagens de outros livros de Jorge Amado, como por exemplo Kingas Berro d'Água, que aparecem no Tieta um pouco clandestinamente. E aí quando eu estava fazendo isso, no meio das filmagens, eu chamei ele e disse assim, você não quer você aparecer no filme? Porque já que os seus personagens estão aparecendo no filme, você poderia contar a história, porque o filme, o Tieta tem um narrador, você poderia ser esse narrador. E ele aceitou fazer isso. E o filme abre com a narração dele e se encerra com a narração dele. É como se ele estivesse contando a história. Começo por avisar. Não assumo qualquer responsabilidade pela exatidão dos fatos. Não ponho a mão no fogo, só um louco faria. Sobretudo porque, verdade, cada um possui a sua, razão também. E no caso em apreço, não enxergo perspectiva de meio termo, de acordo entre as partes. En 1978 se promulgó en Brasil la ley de divorcio. Más de 30 años de vida, 2 hijos y 2 nietos unían a Jorge Amado y Celia Gatay. Pero nunca habían formalizado su unión, pues ambos tenían matrimonios anteriores. Entonces, como 2 enamorados de una novela del escritor baiano, decidieron casarse. Comendador da Legião de Honra, Legião d'Honneur, na França, en 1983. Honoris causa. El escritor recibió numerosos premios en el ámbito de las letras brasileñas y mundiales. El amplio reconocimiento internacional no significó, sin embargo, una transformación en sus personajes. Ellos continuaron siendo hombres y mujeres del pueblo de Bahía. Talvez o que caracterize Jorge Amado ao longo de toda a sua obra, da perplexidade de País do Carnaval, né, ao balanço da navegação de cabotagem, é uma vontade de compreender, de legitimar e de fraternizar segmentos sociais e segmentos raciais, né, que no cotidiano convivem, mas que não se reconhecem. A mediados de los años 90, Jorge Amado padeció una enfermedad que le ocasionó la pérdida de gran parte de la vista. Esto le impidió continuar escribiendo como lo hacía hasta entonces. Usou óculos que na realidade era uma lupa muito poderosa, uma coisa que vinha dos Estados Unidos, e tentou escrever, ele estava fazendo 2 livros, tentou escrever ainda assim, porque no processo dele de escrita, era necessário que ele lesse na máquina ao mesmo tempo que ele batia com os 2 dedos, que fosse numa máquina dura, que ele tinha que fazer força e que aquilo fazia barulho. Ele tentou no computador, porque aí a gente botava letras grandes, não conseguiu. Pedimos que ele editasse, ele não conseguiu. Ele conseguia editar textos curtos, um artigo, uma crônica, mas o livro não. En 1996, Jorge Amado sufrió en París un edema pulmonar del que logró recuperarse, pero su salud comenzó a deteriorarse aceleradamente a partir de entonces.
Ele tinha um fisioterapeuta que era a pessoa com quem ele mais falava no final da vida dele. Disse a gente, e a gente acredita nisso, que ele tinha muita raiva de ter ficado desse jeito. Conosco ele era sempre muito carinhoso, mas é até difícil de dizer. Eu chegava na casa dele, dizia, oi pai, tá bom? E ele de olho fechado, ele pegava a minha mão, dava um beijo na minha mão, soltava. Eu podia ficar 1 hora do lado dele conversando, ele não respondia. Então foi um fim de vida muito triste, muito duro. El 6 de agosto de 2001, con casi 89 años, Jorge Amado murió de un paro cardíaco en San Salvador de Bahía. Había dejado 2 libros inconclusos y planeaba comenzar un tercero. Então é um homem que o Brasil amava muito, o povo brasileiro amava muito. A morte dele foi uma morte que a nação inteira sentiu, não foi uma formalidade de um acadêmico que morria, foi de um grande herói brasileiro que estava morrendo. A cidade ficou de luto. Eu digo que a cidade ficou com um grande luto por um bom tempo. Jorge Amado era comentado em todos os lugares, em todos os bairros. Foi muito triste a morte do Jorge. Jorge Amado había pedido que sus cenizas reposaran en su lugar favorito del jardín de su residencia, en Rua Alagoinhas. Então eu sinto muita falta do amigo para contar as histórias, para ouvir os palpites. Sinto muita falta. Aquele jeito que ele tinha de viver a vida com tanta intensidade. Como ele gostava de viver, como ele sabia viver. À medida que o tempo passa, eu mais me dou conta. O Jorge foi um cara que soube viver. O Jorge era um ser, parece que tinha outro por dentro, sempre fazendo muita coisa, sempre ajudando. Ele foi responsável pelo surgimento de muitas carreiras artísticas, não somente de literatura, mas de artes plásticas. O que é que eu gosto mais do Jorge Amado? Igona, o Jorge é muito complicado, negão, falar para mim, perguntar essa coisa para mim, que é que eu gosto mais do Jorge Amado. Sou sincera com você, tudo. E uma coisinha que é muito pequena para todo ser humano, que tem ser humano que não sabe nem o que é a simplicidade. É o que eu mais amo do Jorge Amado. Como esposo, em todos os sentidos, ele era formidável. Era um homem alegre, um homem cheio de invenções, inventivo. Era o marido que eu pedia a Deus. Não nasci para famoso nem para ilustre. Não me meço com tais medidas. Nunca me senti escritor importante, grande homem. Apenas escritor e homem. Menino Grapiúna, cidadão da cidade pobre da Bahia. Onde quer que esteja, não passo de simples brasileiro andando na rua, vivendo. Nasci empelicado, a vida foi pródiga para comigo, deu-me mais do que pedi e mereci. Si debes impuestos en la provincia de Buenos Aires, te damos una nueva oportunidad. Si todavía no estás en